recomendações pediátricas atuais apontam no sentido da não introdução do leite de vaca antes dos 12 meses de idade. Quais são as principais razões para que as mães possam perceber esta recomendação? O leite de vaca, nós na realidade somos a única espécie, a espécie humana é a única que bebe o leite de outra espécie. A vaca, digamos que produz o seu leite para a alimentação dos seus próprios descendentes, que são os bezerros. A grande diferença entre o leite de vaca e a natureza e o leite materno é fundamentalmente o excesso de proteínas, uma composição que tem uma composição desequilibrada, particularmente a relação entre a caseína e as seroproteínas, depois a sobrecarga de minerais como o sódio e o cloro e depois o excesso de gordura saturada, o que torna o alimento de difícil absorção e um fator que é muito importante, que é a sua pobreza em ferro. Portanto, daí que a alimentação baseada no leite de vaca poderá levar nos primeiros anos a situações de anemia na infância, por carência de ferro. Então podemos dizer, no fundo, que o bebê ainda não é capaz de fazer a digestão da melhor forma de todos estes macro e micronutrientes. É isto? Sim, porque entre os vários sistemas que ainda não estão totalmente desenvolvidos, que são imaturos, no bebê temos o sistema digestivo e o sistema renal. Portanto, este excesso de nutrientes, embora se pudesse pensar que, no fundo, o bebê precisa disto tudo, então vamos dar grandes quantidades, na realidade, as suas incapacidades para absorver e metabolizar estes tipos de nutrientes pode ter más consequências. Na realidade, nós queremos que o bebê não só cresça e aumente de peso, mas que sim tenha um aporte em qualidade que permita que este aumento de peso e este crescimento se dê da forma mais correta. Seja harmonioso, não é? Estas imaturidades iniciais, certamente depois vão progressivamente desaparecendo. Quais são os principais problemas, transtornos ou desconfortos existentes nesta primeira fase com o bebê? Sim, a ideia que se tem do bebê, no fundo, é que seria um estômago e um intestino pequeno, mas na realidade não é só um estômago e um intestino pequeno, é um estômago que não tem a função tanto digestiva, um estômago e um intestino que não só, a questão não é só do tamanho, mas também do potencial de absorção e digestão dos alimentos. Daí que certos sintomas que são comuns na infância, como a flatulência, como as cólicas do bebê, são coisas que têm muito a ver com o bebê não conseguir transformar e absorver os alimentos de uma forma correta. Por exemplo, a intolerância a certos alimentos que durante o primeiro ano não são tolerados, mas depois a partir daí já poderão ser, tem muito a ver com a função de imaturidade. Pegando novamente agora no nosso tema principal, o leite de vaca em natureza, perguntar-lhe então qual é o momento mais adequado para a sua introdução. Será aos 12 meses? A partir daí, quando, exatamente? Existe, na realidade, essa recomendação que a partir do ano de idade já poderia ser introduzido o leite de vaca em natureza, mas temos de pensar que continuamos a ter uma criança que até pelo menos aos 3 anos tem um crescimento e um desenvolvimento muito específicos da espécie humana. Como tal, o leite de vaca em natureza não será o alimento ideal. Temos o aleitamento materno, que deveria ser prolongado até o mais tarde possível, mesmo depois dos 6 meses, e temos as fórmulas de transição e as formas de crescimento que, de alguma maneira, tentam suprir as necessidades nutricionais específicas da criança em crescimento. É evidente que também temos, por outro lado, uma criança que, a partir dos 12 meses, já tem uma diversificação alimentar e uma variedade alimentar que corresponde, digamos, que à alimentação saudável da família, com todo um aporte de nutrientes que já é variado e é diversificado e é rico. Mas continuamos com a necessidade do leite. Portanto, o leite, nessa altura, continua a ser uma boa fonte de proteínas, continua a ser uma boa fonte de cálcio importante para a mineralização óssea e para o crescimento. Daí que pensar na introdução do leite de vaca em natureza é algo que só se deve pensar depois dos 3 anos. Porque até aos 3 anos há alternativas e alternativas que são muito importantes.